Olha só, a gente já está aqui com o Guilherme Melo, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, professor de Economia da Unicamp também, então vamos chamá-lo aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Guilherme, obrigada aqui pela presença, tudo bem? Bom dia, Renato, Dri, Carlito, prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Guilherme, prazerzão poder te entrevistar aqui na Fórum. Eu estava falando há minutos atrás, não sei se você chegou a ouvir, que em julho do ano passado você deu uma entrevista para a Focus, da Fundação Perseu Abramo, onde você dizia que há mais de uma década a economia brasileira não experimentava um cenário tão positivo. E é o que nos parece também, os dados são muito positivos, né, em diversas áreas, né, na questão do emprego, na aumento da renda salarial, crescimento econômico, o PIB. Às vezes as pessoas falam, o PIB, usa uma frase da Maria Conceição Tavares, né, de que PIB não se come, mas aumentou também a renda do trabalhador, enfim. Só que esse sucesso econômico não se traduz em sucesso de popularidade para o governo Lula. Talvez seja a primeira vez na história do Brasil pós-ditadura que a gente não vê isso acontecer. Oi, Renato, você tem razão. Esse tema é um tema complexo e não é um tema que acontece só no Brasil. Tá? Existem várias tentativas de explicação do porquê há um descolamento entre os dados econômicos oficiais, que são dados sérios, que são, portanto, eles são uma representação do que de fato está acontecendo na economia, uma representação fidedigna, né? Então, quando nós falamos, nós estamos no maior nível de massa salarial da história, nós estamos no menor nível de desemprego da história, nós estamos no menor nível de pobreza da história, nós estamos no menor nível de miséria da história. Todos são dados baseados em estudos sérios, estudos cientificamente com uma metodologia robusta. Mas isso não quer dizer que a percepção das pessoas sobre a economia esteja dialogando com esses dados. Vamos te dar um exemplo, vai. Um tempo atrás, pouco antes da eleição nos Estados Unidos, fizeram uma pergunta numa pesquisa que tinha o seguinte tema: você acha que a sua vida financeira melhorou ou piorou nos últimos 5 anos? Veja, nós não estamos falando de expectativas de futuro. Estamos fazendo de uma análise do passado, os últimos 5 anos. Sua vida melhorou ou piorou? Quando pegava o recorte dos republicanos, quase 80% falavam piorou. O que, em tese, justificaria eles votarem no Trump, que era o outro governo. Quer dizer, se nos últimos 5 anos, sendo que desses 5 anos, 4 deles você viveu sob o governo Biden e sua vida piorou, então você vai votar na oposição. Até é racional, certo? Até aí estamos dentro do campo da racionalidade. Um mês depois da eleição, quando Trump está eleito, fazem a mesma pesquisa com a mesma pergunta. Sua vida piorou ou melhorou nos últimos 5 anos? Mais uma vez, falando do passado, não da expectativa. Se a pergunta tivesse sido: você tem expectativa que sua vida melhore nos próximos 5 anos? Seria racional que uma pessoa que votou no Trump falasse: sim, a minha vida piorou no governo Biden e agora eu tenho expectativa que melhore no governo Trump. Mas não, estava perguntando sobre o passado. Só que a resposta mudou. 70 e tantos por cento falavam: melhorou. Minha vida melhorou nos últimos 5 anos. Olha que interessante isso aqui. Porque se a sua vida melhorou nos últimos 5 anos e você é republicano, você deveria ter votado no Biden. Quer dizer, você está reconhecendo que o governo Biden melhorou a sua vida. Mas não é isso que aconteceu na prática. O que aconteceu na prática é o seguinte: a mudança no governo muda a percepção da pessoa até sobre o passado. Você lembra que tinha aquela frase famosa, eu acho que era do Milor, no Brasil até o passado é incerto? Né? Não é só no Brasil mais, é no mundo inteiro. Porque a percepção das pessoas, ela é construída a partir de uma lente. Uma lente que não permite você enxergar, ninguém consegue enxergar a realidade como ela é. A realidade é algo muito complexo. Você precisa de lentes para enxergar a realidade. E o que eu entendo
é que nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita, o papel das redes sociais, etc., as lentes mudaram. Eu vi aqui o Carlito falando da questão dos grandes veículos de comunicação, a CNN, as rádios, não sei o quê. Eu vou mais longe, Carlito. Mesmo esses grandes veículos de comunicação hoje têm dificuldade em construir um caminho para chegar na percepção das pessoas. Vamos dar um exemplo clássico aqui. Muita gente fala do caso do Pix, que era uma medida voltada para a fiscalização, inclusive de crimes, golpes digitais, que hoje atingem metade da população. Tem um levantamento, metade da população no ano passado foi alvo de algum tipo de golpe digital. Crime organizado, que se vale de instituições de pagamento que hoje não são reguladas, ou são muito pouco reguladas, muito pouco supervisionadas, para lavar dinheiro com posto de gasolina, com uma série de negócios aparentemente legais, mas que são dominados pelo crime organizado. Então, quer dizer, você teria um mecanismo de proteção contra o crime organizado, contra a violência, que é um problema real do país. Mas você teve uma deformação desse debate e passou a impressão que era uma coisa de querer cobrar imposto, de querer cobrar imposto de renda ou imposto sobre a própria operação do Pix. A imprensa, Carlito, tentou desmistificar. Eu vi reportagens na Globo News, na CNN, o Fantástico, e não conseguiu. Ou seja, nós temos um problema aqui, que é a dificuldade de atravessar essa lente, né? Eu sei que existem questões concretas que dizem respeito à vida real das pessoas. A violência é uma delas. A inflação de alimentos é outra delas. Apesar que a inflação de alimentos no governo Bolsonaro foi quase 50%. Nem se compara, nem perto de hoje, mesmo com um aumento um pouco maior da inflação de alimentos no ano passado, não está nem perto do que foi no governo Bolsonaro. Porém, a percepção das pessoas não reflete esses dados, esses fatos, esses estudos. Ela é filtrada por essa lente. E aí nós temos que construir, eu acho, uma forma de dialogar com essas pessoas que penetre essa lente. Não é simples. Se fosse simples, isso teria sido resolvido mundo afora, nos Estados Unidos, na Europa. Não é simples. Mas acho que nós temos alguns temas que são capazes de penetrar. Vou dar um exemplo aqui, a reforma do imposto de renda. Quando você pergunta sobre a reforma do imposto de renda, ela tem dois aspectos. A isenção até R$5.000, ou seja, quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda, e a tributação dos mais ricos, alguns super ricos, dos milionários, certo? Em algumas pesquisas que eu vi, a tributação dos milionários é mais aprovada, é mais apoiada até do que a isenção dos 5 mil. Veja que interessante, porque tem um sentimento de injustiça que, independente da lente que a pessoa esteja usando, está presente dentro da vivência dela, do dia a dia dela, que é um absurdo que uma pessoa que ganha R$1 milhão pague menos imposto de renda que uma professora, que um policial, que uma enfermeira. Então, você consegue penetrar, assim como outras pautas, a pauta que eu vi crescer também, a pauta do 6x1, da jornada de trabalho, é outra que parece conseguir penetrar essa lente, porque as pessoas estão cansadas, esgotadas, e mesmo aquelas que acham que são livres, que sou empreendedora, sou patrono de mim mesmo, na verdade, uma empregada do celular, do aplicativo, né? Então, eu acho que existe um desafio aqui, Rovai, de transmitir essas informações, que são corretas, como eu disse, são fidedignas, são verdadeiras, mas de forma a transpassar, a ultrapassar essa lente que hoje bloqueia que um conjunto de informações penetre. E, para isso, nós precisamos encontrar essas pautas que dialogam com o sentimento mais profundo das pessoas, porque só isso vai nos permitir voltar a conversar com essas pessoas, que hoje estão embarreiradas, estão, digamos assim, com
muro entre a realidade e a sua percepção. Você falou Muito bem. dessa questão do imposto de renda, tem hoje a pesquisa Quest, até tinha separado essa tela, você concorda ou discorda da tributação mínima para a alta renda? 59% concorda com a taxação, né, de quem ganha acima de 50 Eu mil acho reais. pouco, inclusive. Porque depende de como você pergunta. Se pergunta alta renda, muita gente que ganha 8 mil reais, 9 mil reais, 10 mil reais, acha que é alta renda, vai taxar, entendeu? E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma tributação mínima que começa uma alíquota de 0,1 para quem ganha 50 mil reais por mês. 50. Você podia explicar isso? Explica isso para a gente, como é que vai funcionar. Muita gente acha que tem confusão sobre isso, Guilherme, porque parece que vai ser logo 10% para quem ganha 50 mil. Não, não é assim. Vamos explicar, isso é muito importante explicar. Hoje, se você pegar um policial militar, por exemplo, ele deve pagar algo em torno de 8%, 9% de alíquota efetiva. O que é a alíquota efetiva? Muita gente fala, eu pago 27,5% de imposto de renda. Não, isso é o que a gente chama de alíquota marginal. Tem uma parte do seu salário que é isento. Hoje, essa parte é basicamente quase 2 salários mínimos, né? Outra parte que é tributada por 15%, outra parte que é tributada até chegar a uma parte do seu salário que é tributada em 27,5%. Além de você ter uma parte isenta e só uma parte tributada em 27,5%, acima de um determinado nível de renda, você ainda tem uma série de abatimentos que você pode fazer, todo mundo que declara imposto de renda sabe. Você tem ou desconto simplificado, que reduz de maneira linear, assim, um valor fixo, reduz o quanto você tem que pagar, ou você pode fazer a declaração completa e abater os gastos que você tem com educação, com saúde, com previdência privada e outros. Além de ter algumas rendas que não são nem tributadas, são isentas, como, por exemplo, a distribuição de lucros e dividendos. Então, a alíquota efetiva, a que realmente a pessoa paga, é muito menor que 27,5%, ok? Então, um professor, uma enfermeira, um policial, um bombeiro, deve pagar entre 8, 9, 10, 11, 12, alguma coisa nesse caminho aí, nesse meio do caminho. Tem gente que paga um pouco menos, que tem uma renda um pouco menor, um pouco mais, mas é algo por aí, certo? Pois é, hoje tem gente que ganha 1 milhão por ano e paga 1% de alíquota efetiva, 1,5% de alíquota efetiva. Menos do que o professor, do que o policial, do que o bombeiro, do que a enfermeira, etc. Por quê? Porque boa parte da renda dele vem de rendas isentas, distribuição de lucro e dividendo, rendimentos financeiros isentos, etc. O que a gente está fazendo? A gente não está cobrando tributo sobre lucros e dividendos. A gente está falando o seguinte, se você ganha mais de 50 mil reais por mês, você vai ter uma tributação efetiva mínima. Para quem ganha 50 mil, essa tributação é 0,1% da sua renda, ou seja, nada, provavelmente ninguém que ganha 50 mil reais paga zero de imposto de renda. O cara paga alguma coisinha. Então, esse cara, na verdade, na prática, vai continuar na mesma. Só que esse 0,1 vai crescendo linearmente até chegar a 10% de alíquota efetiva mínima. 10% de alíquota efetiva mínima vai pagar quem ganha 1 milhão e 200 mil reais por ano, ou seja, 100 mil reais por mês. A partir de 100 mil reais por mês, você vai ter que pagar, no mínimo, 10% da sua renda em imposto de renda. Ah, mas eu ganho 1 milhão e 200 e já pago 10%. Quando eu presto lá minha informação, minha declaração de imposto de renda, eu já pago 10% de alíquota. Então você não tem que pagar mais nada. É uma alíquota mínima. Se você pagar mais do que isso, tem problema. Se você pagar isso ou mais, tá tudo certo, continua a sua vida normalmente. Mas eu pago 3%. Então você vai ter que completar até 7%. Como é que funciona, então? Quem ganha 600 mil reais por ano, ou seja, 50 mil reais por mês, certo? Vai pagar 0,1. A cada 60 mil reais, a alíquota aumenta 1%. Então, quem ganha 660 mil é 1%.
Quem ganha 720 mil é 2%. Quem ganha 780 mil é 3%. E assim vai até chegar a 10% em quem ganha 1 milhão e 200. E acima de 1 milhão é sempre 10%. Sempre 10%. Veja, nós estamos dando um primeiro passo que escancara a desigualdade da tributação no Brasil. Por que escancara? Porque eu vou repetir, um policial militar, um bombeiro, um enfermeiro, um professor já paga praticamente essa alíquota. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é praticamente essa alíquota. Um funcionário público, funcionário público aqui do Tesouro Nacional, ele paga mais do que isso. Te garanto que, a não ser que ele tenha muito dependente, muito abatimento, ele deve pagar mais do que isso. Então, nós estamos pedindo para os muito ricos contribuírem, pelo menos, com o que uma professora, um bombeiro, um policial, um servidor público contribui. Porque hoje ele contribui com muito menos do que isso. Né? Então, quando a pessoa fala eu sou contra isso, ela tem que explicar o porquê ela acha que um milionário tem que contribuir menos do que um trabalhador. Entende? Por isso que há um sentimento de justiça com essa medida. Claro, sempre vai haver uma parcela da população que fala assim, eu sou contra porque eu sou contra qualquer tributo, eu acho que sou contra... Mas a gente tem que lembrar que boa parte da arrecadação do país, ela imediatamente se transforma em transferência de renda. Então, hoje, por exemplo, o Brasil distribui, transfere em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de reais em renda para as pessoas que recebem até 3 salários mínimos. E aqui eu estou incluindo previdência, etc. Então, são receitas que entram e vão como um benefício monetário para as pessoas que recebem BPC, Previdência, Bolsa Família, os vários tipos de programa social. Isso para não falar dos gastos sociais, com saúde, com educação, que são benefícios recebidos, renda que a gente chama de renda indireta, não é dinheiro em vivo, mas é uma espécie de renda que a pessoa recebe, pelos trabalhadores mais pobres da nossa sociedade. Porque os trabalhadores mais ricos têm plano de saúde, escola privada, etc., e abatem isso no imposto de renda. Certo? Então, a escola pública, o hospital público, ele é um serviço que, majoritariamente, é percebido pelas pessoas de menor renda. Então, nós precisamos ter uma base de tributação ampla para conseguir reduzir essas desigualdades. Agora, o que acontece hoje? Você arrecada do pobre e transfere para o pobre. O que nós estamos falando? Não é assim que se faz justiça social. Você tem que ter uma tributação progressiva, ou seja, quanto mais renda, mais você contribui, para você distribuir para quem não tem renda. E assim a gente sair dessa posição vergonhosa que o Brasil tem hoje, que é de ser uma das nações mais desiguais do mundo. Nós somos uma das maiores economias do mundo, mas uma das nações mais desiguais do mundo. E, obviamente, essa desigualdade, ela atrapalha tudo. Ela atrapalha o crescimento econômico, ela atrapalha a criação de novas oportunidades, ela atrapalha a segurança pública, ela atrapalha o acesso à saúde e educação, ela atrapalha tudo. Então, é por isso que a gente está adotando essa medida. Muito bem, Dri. Muito boa a explicação. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar dessas tarifas, desse tarifaço que hoje é o tal Dia da Libertação, e ontem foi aprovado até no Senado a lei de reciprocidade, hoje deve passar na Câmara. Eu queria perguntar qual que você acha que vai ser o impacto para o Brasil de medidas, né, que podem ser, né, tudo indica, adotadas para, né, de tarifas mais altas para os produtos brasileiros entrarem nos Estados Unidos. Então, Dri, eu acho que a gente tem que aguardar, ver o que vai ser anunciado hoje. Não sei nem se lá nos Estados Unidos sabe-se exatamente o que vai ser anunciado, ou seja, talvez ainda esteja se decidindo alguma coisa, certo? Mas o Brasil, ele tem uma posição razoavelmente, não confortável, mas melhor do que muitos outros países. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos déficit com os Estados Unidos.
déficit comercial, né? Mas também até maior déficit em serviços. As nossas empresas contratam muitos serviços de empresas americanas. Todo tipo de serviço técnico, de internet, não sei o quê. Não sei. Então, ou seja, logicamente, o Brasil não deveria ser um alvo dos Estados Unidos, porque o Brasil não está acumulando superávites com os Estados Unidos. Mais do que isso, o Brasil é um país que tem múltiplos parceiros comerciais, né? Os Estados Unidos, claro, é um parceiro muito importante, mas a China também é, a União Europeia também é e o Mercosul também é, né? E os Estados Unidos, pelo que se diz, pelo que se está colocando, né, eles vão adotar medidas de proteção comercial contra vários parceiros do mundo. Ou seja, isso abre também uma oportunidade do Brasil de aprofundar o comércio com outros parceiros, caso os Estados Unidos queira atingir o Brasil. E os nossos produtos são produtos muito demandados, porque a gente está falando de alimentos, né? Nós estamos falando de alimentos, de commodities, de minerais e de alguns produtos manufaturados, mas que são muito demandados, como, por exemplo, o aço semi-acabado que a gente produz aqui. Os Estados Unidos compram, mas tem outros países que podem comprar, porque tem demanda para esse aço. Assim como tem demanda para a nossa soja, né, para a nossa carne, tem demanda para o nosso petróleo, que agora o Brasil está se tornando cada vez mais um grande produtor de combustíveis, né, para os nossos biocombustíveis. Então, existe demanda. Então, eu acho que o Brasil está razoavelmente bem posicionado. Agora, tudo vai depender do formato que isso acontecer e do impacto que isso vai ter na economia global. Eu me preocupo não só com o setor que vai ser afetado, mas como isso vai ser percebido globalmente. Porque, por exemplo, se houver uma percepção que os Estados Unidos vão entrar em crise e recessão, isso é ruim para o mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos é o único país do mundo em que, se ele entra em crise, a moeda dele valoriza. Todo mundo corre para o dólar, né? E isso é ruim para o resto do mundo, pelo menos do ponto de vista no curto prazo, né? Tem uma desvalorização das moedas, isso pode impactar a inflação, etc. Então, acho que a gente, assim, o Brasil particularmente, ele não parece ser, inclusive hoje tem no Wall Street Journal uma reportagem falando que talvez o Brasil seja o grande ganhador dessa guerra comercial, né? Não sei se vai ser o grande ganhador. Eu só espero que não tenha todos percam, entendeu? Que tenha uma derrota global. Dependendo de como for, pode ser que você tenha ganhadores e perdedores. O Brasil está razoavelmente bem posicionado. É assim que eu vejo. Carlito. Primeiro, bom dia, Guilherme. Bem-vindo aqui à Revista Fórum. O Guilherme tocou num ponto importante envolvendo a economia estadunidense, né? Inclusive, os veículos da mídia brasileira são engraçados nesse ponto. Quando tem, por exemplo, alguma melhora em dados econômicos, eles sempre citam: dólar cai, bolsa sobe, por ações de Trump. Quando é o oposto, por exemplo, o dólar sobe, a bolsa cai, aí ou é a culpa do ministro Haddad, ou é uma falha do presidente Lula. Eu queria saber internamente, Guilherme, como é que vocês enxergam esse tipo de notícia, que eu acredito que não deve ter nenhum tipo de seriedade por parte da análise de vocês, quando os veículos simplesmente atribuem a melhora de índices econômicos no Brasil a uma ação do Trump e a piora a culpa do Lula ou alguma movimentação do ministro Haddad. Como é que vocês lidam com isso internamente aí? Olha, eu acho que é natural do mercado financeiro, digamos assim, quem está operando minuto a minuto, querer achar uma explicação imediata e de curto prazo para qualquer movimento que acontece. Por que está acontecendo isso? Foi tal fala, foi tal reportagem, foi tal anúncio, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, nós que estamos aqui pensando em um horizonte um pouco mais amplo de tempo, né? Eu não estou ganhando nem perdendo dinheiro minuto a minuto aqui. Eu estou trabalhando por um desenvolvimento do país. O desenvolvimento do país é algo que tem um certo horizonte maior. Então, a gente tem que olhar as grandes determinações. Então, por exemplo, o Brasil é um país de moeda que a gente chama moeda periférica, ou seja, nós não temos uma moeda com representatividade no comércio, nas finanças internacionais. A nossa moeda é local, é a moeda do nosso país, certo? Então, esses países que têm moedas periféricas, eles são diretamente afetados pelos movimentos dos países centrais. Então, quando os Estados Unidos muda a taxa de juros, quando o Japão muda a taxa de juros,
quando a inflação nesses países muda, isso impacta não só o Brasil, todos os outros países de moeda periférica. Então, a primeira determinação nesse capitalismo mundializado, globalizado, financiarizado, é sempre de fora para dentro. A direção do movimento de capitais não somos nós que escolhemos aqui no Brasil. Como eu falei, se os Estados Unidos entrar em crise, todos os investidores vão correr para o dólar. E não somos nós que escolhemos isso. É uma determinação desse regime, desse sistema como ele funciona hoje. Então, a primeira determinação é externa, certo? A direção, portanto, é dado por isso que a gente chama de ciclos de liquidez. Momentos de maior liquidez, momentos de menor liquidez, de maior oferta de moeda, maior oferta de dinheiro, maior oferta de dólar e menor oferta de dólar, certo? Agora, a intensidade desse ciclo pode depender de políticas locais. Então, quando você teve, por exemplo, ao final do ano passado, um movimento de desvalorização cambial em vários países periféricos, no Brasil, na Colômbia, no México, em vários países, sofreu no Chile, vários países a moeda desvalorizou. Por quê? Porque isso foi um determinante global, que tem a ver com as incertezas internacionais sobre a economia americana, etc, etc. Agora, nesse começo de ano, a nossa moeda se valorizou, o real foi para 5,70. Isso tem a ver com fatores externos, mas também com fatores domésticos, assim como teve no final do ano passado. Por exemplo, a nossa taxa de juros hoje está mais alta. Isso faz com que a gente atraia mais investimento lá de fora. Então, isso ajuda que a nossa moeda hoje esteja performando melhor que a de outros países. O Brasil é um país que tem apresentado taxas de crescimento maior, né, do que o esperado e maior do que alguns dos seus parceiros. Isso também ajuda a atrair capital, né? Então, eu diria assim que a gente não tem que se influenciar por esse rame-rame do curto prazo, né? A gente tem que pensar nesses grandes determinantes. O principal é o externo, mas tem coisas dentro que importam. Que coisas? A trajetória da economia. Se a economia está crescendo de maneira sustentada, com uma inflação razoavelmente estável, etc., você tem um ambiente melhor para atrair investidores e, com isso, manter uma maior estabilidade econômica aqui dentro. Muito Eu bem. queria... dá para ainda fazer uma última pergunta? O Guilherme está com a agenda cheia. Não eu posso responder uma última e sair, vai. Fica aí. Então, eu vou fazer uma em duas rapidinho, você seja... Guilherme, questão da taxa de juros. Roberto Campos Neto era massacrado pelo campo político progressista por causa da alta da taxa de juros. O Galípolo entrou e o ciclo de alta permanece. Alguma expectativa, alguma esperança de que isso venha a mudar? E a questão da inflação dos alimentos. Perfeito. Veja, primeiro, sobre a inflação dos alimentos. Tem, como eu falei, esse é um fenômeno que tem muitas causas, né? Ele é um fenômeno global, né? A gente vê no mundo inteiro alimentos ficando mais caros. Tem muitos pesquisadores que já têm ligado isso às mudanças climáticas e realmente existe uma possibilidade real de que isso exista, porque você fala assim, teve seca no Vietnã, teve enchente na Indonésia, teve seca aqui em Minas Gerais, enchente no Rio Grande do Sul. Tudo isso prejudica a produção de alimentos. Parecem coisas isoladas, mas você começa a ver cada vez mais de maneira recorrente. E isso, obviamente, tem limitado a capacidade de produção de alimentos e, dado um aumento da demanda por alimentos, principalmente na Ásia, que tem crescido muito, você tem menos oferta, mais demanda, os preços dos alimentos sobem. Então, tem um determinante aí que é internacional, que é de uma tendência que está ligado às mudanças climáticas de fato. Tem determinantes também de curto prazo, tá? Por exemplo, a desvalorização cambial, que eu comentei antes, influencia em preço de alimentos, porque vários desses alimentos são cotados em dólar, né, no mercado internacional. Então, se o seu câmbio desvaloriza, esses alimentos ficam mais caros. Tem também fatores, eu diria assim, sazonais, certo? Então, por exemplo, o ovo, né? Todo ano, no período de quaresma, o preço do ovo aumenta. O preço do ovo aumenta
porque as pessoas deixam de comer carne, uma parte das pessoas deixa de comer carne e passa a comer ovo como fonte de proteína. Tivemos ondas de calor no início do ano que também prejudicaram a produtividade das granjas. Inclusive, morre muita galinha nessas ondas de calor. Então, isso também reduz a produção de ovos e rebate em preço. Então, você tem fatores, desde fatores estruturais até fatores conjunturais. Agora, a nossa perspectiva para esse ano, que a inflação de alimentos, que no final do ano passado acelerou muito rápido, puxada por carnes em particular, seja bem menor esse ano do que no ano passado. Tá? Seja porque as condições climáticas no Brasil estão melhores, a safra do Brasil vai ser muito boa, vai ser a maior, provavelmente, safra da história, né? E também porque a nossa taxa de câmbio valorizou, né? Assim como os preços aumentam quando o câmbio desvaloriza, os preços caem quando o câmbio valoriza, né? Então a gente tem uma série de fatores para acreditar, e todas as nossas projeções, não só nossas como do mercado, mostram uma inflação de alimentos menor esse ano do que a que a gente teve no ano passado. Então, é um processo, nós estamos tomando medidas, momento de curto prazo, como, por exemplo, abrir para importação de alguns bens que a gente sabe que podem entrar aqui mais barato, azeite, sardinha, já chegaram, estão chegando mais baratos, está vindo a safra, isso vai ajudar em vários preços, principalmente de produtos ligados à soja, ao milho, que vão vir safras boas, isso pode reduzir de preço, né? Então, nós temos essa perspectiva. Agora, sobre a política monetária, você tem que lembrar que houve uma decisão, certo, no final do mandato passado, de dar 3 altas de 1% em um momento, realmente, um momento preocupante, que foi o final do ano passado, porque a taxa de câmbio estava se desvalorizando bastante, né? Não só no Brasil, mas particularmente no Brasil. Essa decisão foi seguida até o final, como é de se esperar. Um banco central, quando fala eu vou fazer isso, ele só pode mudar de opinião e fazer outra coisa se algo muito diferente ocorrer no meio do caminho. Porque senão ele perde a confiança, né? Eu falo que vou fazer e não faço, é uma coisa ruim para a confiabilidade na instituição. Eu acho que agora o Banco Central, a partir de agora, ele vai analisar reunião a reunião os dados, né? Se houver uma sinalização de que a inflação está desacelerando, certo? Está convergindo para dentro da meta, e que alguns fatores que alimentam a inflação, como, por exemplo, a taxa de câmbio, estão bem comportados, há espaço para ele desacelerar esse ritmo de aumento de juros ou até parar em algum momento e, ao final do ano, a depender do cenário, rever esse patamar de juros mais alto. Mas não é algo simples de ser feito, viu? Às vezes as pessoas acham que é uma questão simplesmente de querer. Eu quero aumentar ou reduzir a taxa de juros. Mas a gente tem que lembrar que esses processos eles têm impacto em variáveis chaves, como câmbio e inflação. Portanto, se nós estamos aqui discutindo e preocupados com a inflação de alimentos, nós também não podemos querer um cavalo de pau na taxa de juros, porque isso pode impactar na taxa de câmbio, desvalorizar o real e piorar a inflação de alimentos. Então, a gente tem que ter coerência, né? Estamos preocupados com a inflação de alimentos? Claro que estamos. Para reduzir a inflação de alimentos, temos que ter uma transição desse momento para o próximo. Essa transição não é imediata e eu acho que a atual direção do Banco Central está comprometida em fazer essa transição. Eu vi até uma entrevista recente de um diretor do Banco Central falando com o menor custo do ponto de vista de atividade e emprego possível. Esse é o objetivo do Banco Central, manter a inflação controlada sem prejudicar demasiadamente inflação e emprego. Acho que esse é o caminho que o Brasil está seguindo hoje. O Brasil vai crescer esse ano, nós estamos projetando 2,3% de crescimento, que depois de 2 anos crescendo acima de 3% é um bom crescimento, certo? A taxa de desemprego vai continuar baixa, mas a gente vai trazer essa inflação mais para dentro do que é a nossa meta e do que eu acho que é a expectativa das pessoas. Muito bom, Guilherme. Eu queria te agradecer, Guilherme, já te convidar para vir aqui uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias. É um prazer. Porque é importante estar dando clareza, você tem história como professor, né? Então,
vai dando, digamos, mais racionalidade para o debate. Tem um único superchat que eu quero ler, que sempre está aqui com a gente, a Débora Bianchini, diz: no Brasil de sempre vê, aí eu não entendi, arrecada do pobre para dar aos ricos, créditos milionários ao agronegócio, isenção fiscal e pagamento de dívida pública aos especuladores do mercado financeiro, injustiça, é um pouco aquilo que você falou, né, Guilherme? É isso, a gente tem que trabalhar nas duas pontas do que o presidente Lula nos pediu. Ele pediu assim: eu quero o pobre no orçamento e o rico que não paga, pagando imposto. Então, o pobre no orçamento, nós recriamos todos os programas sociais, fortalecemos eles, o Pé de Meio, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, Farmácia Popular, etc. E isso é o pobre no orçamento. Mais dinheiro, retomamos o piso de saúde, o piso de educação, é mais investimento em serviços públicos. Isso é colocar o pobre no orçamento. Dei aqui o dado: 1,6 trilhões de reais em transferência de renda, certo? Isso é o pobre no orçamento. Mas não basta ter o pobre no orçamento. Para financiar esse gasto, o rico tem que pagar imposto. Porque se o pobre pagar imposto, você não tem distribuição de renda, você tira do pobre e dá para o pobre. Então a gente está com essa agenda, que é uma agenda muito importante. Começou com a tributação dos fundos offshore, com a tributação dos fundos fechados, que são tributos, fundos super ricos, a limitação de compensações tributárias que as grandes empresas fazem para pagar menos impostos, e agora está avançando para a discussão do imposto de renda. A gente também aprovou uma reforma do consumo, dos impostos sobre consumo, que vão devolver o imposto pago pelo pobre para o pobre, ou seja, o pobre não vai pagar imposto sobre consumo, vai ter cashback. Então, tudo isso é parte da grande estratégia que o presidente Lula nos pediu: pobre no orçamento e rico pagando imposto. E é o que nós estamos entregando. Só para não deixar dizer que não falei das flores, mas tem que baixar a taxa de juros, né, Guilherme? Porque senão a gente dá dinheiro para os Vamos construir as condições para isso. Eu concordo. Temos que construir as condições para isso, para que ela seja sustentável e que não impacte negativamente na inflação. Acho que nós estamos num caminho. Vamos harmonizar a política econômica e entregar uma taxa de juros menor no ano que vem, com certeza. Muito bem, liberar o Guilherme, senão ele não volta mais. Obrigada, Vai lá, Guilherme. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, amigo.